Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Esse canal que está aqui destinado a te ensinar a destrinchar esse manual, a Bíblia, o Manual do Criador. Por que manual? Porque é lá que você obtém as instruções de como realmente Deus te projetou para vencer, te projetou a sua imagem, sua semelhança, de maneira que você tenha um relacionamento íntimo com Ele e uma vida plena, seja aqui na terra como também no porvir. E eu estou falando muito sobre fé, esses últimos vídeos eu tenho falado sobre fé, e eu vou continuar a nossa saga falando sobre os heróis da fé que estão em Hebreus 11. Hoje eu quero falar especialmente sobre dois personagens, Enoque e Noé. Olha só que lição você vai aprender com eles. Fé, você já aprendeu, fé é uma confiança. Fé é o mesmo que confiar. Ou seja, se você diz que tem fé, você diz o quê? Que está confiando, eu confio. E quando você confia, você não duvida. Você decide confiar e pronto. E você faz. Você cumpre algo para dizer o quê? Pelos seus atos que você acreditou naquilo que foi proposto e tudo mais. Então, aqui eu quero falar sobre Enoque e Noé. Duas pessoas que, pela fé, pela confiança, agradaram a Deus. E elas colheram algo extraordinário. Fé para colher o extraordinário. Na verdade, todas essas pessoas aqui de Hebreus 11, elas colheram algo extraordinário. Eu falo de colher por quê? Porque o princípio, talvez o mais forte da Bíblia, um princípio poderosíssimo, é o princípio de semear, ou seja, plantar e colher. O plantar já é um ato de fé. Se você é da área de agronomia, você vai concordar comigo. Se você não é, pergunte para alguém que trabalha na agricultura, que a pessoa age por fé. É claro que ela se baseia também um pouco em estudos e tal, para saber a melhor época, mas às vezes acontece de vir uma chuva muito forte, de vir uma geada, né? É claro que hoje existem tecnologias para você diminuir o prejuízo, mas não tem como zerar. Zerar é impossível. Então, tem que se viver por fé. Tem que plantar por fé para poder colher pela fé que você teve lá atrás. Olha só, Hebreus 11:5 fala que pela fé, ou por esta confiança tão forte, Enoque foi tirado desta vida sem ver a morte. Ou seja, ele não morreu, simplesmente isso, ele não morreu. Ele saiu dessa terra sem passar pela morte. A palavra diz que ele não foi encontrado porque Deus o havia levado. Deus tomou para si. Diz que ele foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou a Deus. E aí a Bíblia fala que sem fé, né, a continuação fala que sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem confiar nele. Porque quem se aproxima dele deve confiar na sua existência e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura. Eu tenho falado isso em outros vídeos. E aí ele continua falando do segundo personagem, que é Noé. Pela fé, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito de coisas que ele nunca vira, ele foi tomado de um santo temor. E ele então decidiu construir uma arca para salvar a sua casa. Ele decidiu mediante a sua convocação, né? Ele decidiu obedecer à convocação de Deus. E por meio dessa fé, dessa confiança, Noé condenou o mundo. Olha só que palavra forte. Noé, uma pessoa só e a sua família, condenou o mundo pela fé e recebeu a justiça que procede da fé. Quem não quer receber justiça? Justiça não é propriamente vingança, tá? Justiça é você plantar tudo aquilo que você colher tudo aquilo que você plantou. Aquilo que você plantou querendo colher algo bom. Puxa vida, eu sempre procurei ser bom, eu sempre procurei ajudar, eu sempre procurei lutar pelas coisas certas. Quando eu vou colher? Você quer a resposta disso, isso é justiça. E Deus quer promover justiça na sua vida. Note, a história de Enoque está relatada no livro de Gênesis.
Gênesis capítulo 5, você vai ler lá no versículo 18 do Gênesis 5 até o versículo 24. 18 a 24 vai falar sobre Enoque. É um trecho bastante curto, mas fala que Enoque, o seu pai o teve com 162 anos, o pai de Enoque se chamava Jared, não vamos nos ater a isso. Enoque, com 65 anos, teve um dos seus filhos que foi Matusalém, entre outros. E depois desse período ele andou com Deus durante 300 anos. O que é andar com Deus? Não é propriamente andar lado a lado, como você imagina visualmente, porque Deus não aparecia assim para as pessoas, né? Mas ele andou no sentido de andar em obediência, andar buscando agradar a Deus, andar por princípios, afastando aquilo que era mal, aquilo que desagradava a Deus, abrindo mão até mesmo de desejos próprios, para que Deus se agradasse dele. Assim como você espera que o seu filho te obedeça, assim como um patrão espera que o funcionário ande de acordo com as normas da empresa, exatamente assim. Diz que Enoque ele buscou, ele se esforçou para agradar a Deus de todas as formas. E isso foi 300 anos. Tem gente que quer fazer as coisas certas e faz uma semana, um mês e já quer colher os resultados. Enoque, ele fez durante 300 anos sem parar. Não foi que ele, agora eu vou largar de Deus um pouco, vou tirar férias de Deus, né? E agora eu vou viver lá o que eu quero viver. Vou lá contar uma piada suja, vou lá sair com uma menininha lá que me deu bola, né? Enoque, ele vivia por princípios. Vou lá participar de uma festa que eu sei que essa festa tem coisas que desagradam a Deus. Sabe, agradar a Deus, a gente às vezes pensa que sabe como agradar a Deus. Se todos soubessem como agradar a Deus, eu creio que esse mundo seria maravilhoso, seria transformado. Não passaríamos por tantas situações, tantas discussões como estamos tendo. Não vou nem falar de guerras, eu vou falar de situações aqui que nós vivemos no Brasil mesmo, que são guerras também, né? São guerras, são debilidades, são frustrações, né? Casamentos destruídos, famílias destruídas, crimes, entre outras coisas. Se todos soubéssemos como agradar a Deus de verdade, eu creio que eu nem precisava fazer esses vídeos. Mas o manual nos ensina como que Deus quer, como Deus gosta de ser agradado. Afinal, Ele é uma pessoa que vive, que é eterna e que está olhando a sua atitude hoje. O que você fará hoje para agradá-lo? Já pensou nisso? Começando a ver esse vídeo aí, ó. Você já começa, porque você está obtendo instruções, primeiras instruções. Vou falar outras aqui que são importantíssimas para você e para a sua família, a sua geração. Olha só, Enoque diz que ele viveu 365 anos aqui na Terra, o que para as pessoas que viviam naquela época é um período até pequeno de tempo. Porque naquela época as pessoas viviam mais de 900 anos, 800, 900 anos. É claro que o próprio Deus se encarregou de diminuir isso. E Deus colocou, olha, vai no máximo a 120. Né? Você vê que hoje em dia as pessoas quando vai chegando a 60, 70, 80, já não estão mais, né? Já não estão mais aguentando. Aquele que cuidou da saúde bem é que consegue chegar quase aos 100, né? Diz que o Senhor colocou uma limitação a 120. Por quê? Porque a maldade estava muito grande. E por causa dessa maldade estar muito grande, é que Enoque ainda se tornou mais precioso ainda por Deus. Porque ele foi diferente na terra dos iguais. O Senhor hoje está procurando alguém que seja diferente na terra dos iguais. Há pessoas que dizem agradar a Deus, que dizem ser religiosos, mas na verdade não estão agradando a Deus. É importante você pensar nisso. É importante você fazer uma reflexão. Mesmo estando dentro de uma igreja, não estou falando aqui de religião, mas vamos dizer que você esteja dentro de uma igreja, frequentando uma igreja aí, uma fé. Será que realmente tudo que você faz está agradando a Deus? Será que Ele, como um pai, está se sentindo honrado com o filho que você é?
Eu paro de pensar isso muitas vezes. Mas quando eu leio a Bíblia e eu vejo aquilo que eu faço de certo e errado, eu procuro me corrigir. Diz que um belo dia, as pessoas que viviam à volta de Enoque, eu creio que os seus netos, os seus filhos, ou os seus vizinhos, um dia foram falar com Noé e não encontrava. Alguém viu Enoque. Alguém viu Enoque? Onde está Enoque? Será que ele saiu? Eu vi ele na praça? Não, eu vi ele na rua e ninguém viu ele. E de repente a cidade toda estava procurando. Eu imagino essa cena. E de repente todos se deram conta que o homem sumiu. E a verdade é a seguinte, que Deus tomou Enoque. Deus tomou Enoque. Chegou um momento que e Deus falou assim, olha, Enoque, agora eu vou proporcionar justiça a você. Você vai morar comigo agora. E esse é uma grande recompensa. Agora, vamos parar um pouco de falar de Enoque. Eu quero falar agora de outro personagem que é o Noé. Diz que Noé condenou a sua geração. Você vai ler lá no Gênesis, se você ler no capítulo seguinte, Gênesis 6, fala sobre a história de Noé. 6, 7, 8. Gênesis 6, 7, 8. Então eu não vou me alongar nessas leituras, tá? Eu só quero dizer o seguinte, que Noé, ele estava vivendo também numa geração em que estava totalmente corrupta. Que agradar a Deus? Que princípios? Não. Obedecer a Deus, abrir mão da minha alegria, abrir mão de fazer o que eu gosto de fazer, porque tem que agradar a Deus, obedecer. Toda relação é necessário escolhas difíceis. Se você se casa, você escolhe abrir mão de todas as outras pessoas para se dedicar e fidelizar ao seu cônjuge, sua esposa, seu marido, é ou não é? Um filho, você espera que o filho obedeça a você acima de outras pessoas. Ou seja, se o vizinho pedir para o seu filho fazer algo e você não quer que ele faça, você espera que o filho obedeça a tua voz e não a voz do vizinho. Agora, quando Deus ele faz uma convocação a nós, Ele também chama nós a tomarmos algumas decisões e abrir mão de conceitos e de situações que o mundo oferece, aí nós não gostamos. Aí nós achamos que esse Deus da Bíblia é um Deus ultrapassado. Medita nisso, pensa. Noé não pensava dessa forma. Noé, ele buscava agradar a Deus também. Eu preciso dizer aqui a vocês que nem Noé e nem Enoque tinham uma Bíblia para ensiná-los. O que eles tinham apenas eram os ensinamentos que vinham de pai para filho. Desde Adão, veio trazendo de pai para filho. Aqueles que queriam aprender seguiam esses ensinamentos. Aqueles que não queriam, iam viver a sua vida conforme desejassem. Se você ler em Gênesis 6, conta que Deus apertou seu coração. No capítulo 6 diz que o seu coração doeu pelas pessoas, porque Deus formou o homem e Deus projetou o homem para ser a sua imagem, para as pessoas, para ele andar na rua e todos verem que ele é a imagem de Deus refletida, não só em aparência, mas em atos, em atitudes, em decisões, conduta. E Deus não enxergou isso. Deus enxergou que todas as pessoas da terra tinham um coração pendente para o mal. Isso é triste. Imagine você cuidar dos seus filhos e perceber que lá na frente seu filho vira um criminoso. Ele vai para um caminho que você não projetou para a vida dele. É o que Deus viu nas pessoas. E diz que o Senhor, então, decidiu eliminar todo o homem de sobre a terra. Ele falou assim, olha, eu vou acabar com toda a humanidade. Esquece esse projeto. Só que Deus olhou na terra e aí ele viu uma pessoa, Noé. Diz a Bíblia que naquele momento existiu um mas, porém, entretanto, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Isso é forte demais. O que é graça? Graça é favor.
agrado. Deus gostou de Noé. Sabe quando você acha graça em alguém? Geralmente a gente acha graça nos nossos filhos, né? Mas vamos tirar de lado a questão de filhos. Às vezes, uma pessoa no seu trabalho ali, você está começando, você está com dificuldade, você está tentando aprender. Uma pessoa fala, rapaz, eu gostei de você, vem aqui que eu vou te guardar e vou te ensinar tudo. Você achou graça. Isso é o quê? É de graça. Isso é algo que a pessoa olhou para você, né? Dizem aí fora que criou-se uma amizade, dizem aí até que bateu o santo, né? Eu não acredito nesse negócio de santo, tá bom? Mas é só falando da expressão que dizem aí fora. Então eu falo assim, rapaz, eu fui com a sua cara. Diz que Deus foi com a cara de Noé. É claro que ele foi, não foi totalmente de graça, mas foi porque ele viu em Noé um desejo de agradar a Deus, um desejo de obedecer. Talvez às vezes até de forma errada, mas ele tinha um desejo ardente no seu coração de se portar diferente daquela geração. E diz então que Deus falou para Noé, olha Noé, eu estou decidido. Deus contou para Noé uma coisa que ninguém sabia. Ninguém no mundo sabia o que Noé sabia. Que Deus estava preparando uma morte terrível para todas as pessoas. Uma destruição sem medidas. E ele falou assim, olha Noé, salve você e sua família. Construa uma arca. E Deus passou o tamanho da arca, que madeira que ele ia usar, como queria fazer para tampar os buracos. Deus passou todos os detalhes. E Noé, então, com a sua família, construiu aquela arca. No dia que ela estava pronta, diz que Noé, sua família e os animais que Deus ordenou, entrou na arca, todos eles. E diz que o próprio Deus se encarregou de fechar a porta. Não foi nem Noé, foi Deus que fechou a porta da arca. A partir do momento que a porta se fechou, começou a chuva. A Bíblia relata que naquela época não existia chuva. Existia um vapor que subia da terra e aquilo alimentava as plantas. Mas naquele dia começou a chover. E a chuva foi tão grande que cobriu os mais altos montes. Para quem conhece de geografia sabe que hoje o maior monte do mundo é o Monte Everest, fica lá no Nepal. Eu creio que o Monte Everest ficou embaixo d'água. Imagine só o resto do mundo. Imagine as pessoas ali. Que situação. Eu gostaria de ler para você um relato do Senhor Jesus. E eu vou aqui já encaminhar para o fechamento do vídeo para não ficar tão longo para você, tá bom? Mas olha só como é urgente essa informação. Noé um dia morreu depois disso. Mas naquele momento que todos estavam morrendo, Noé e sua família se salvaram. Enoque, ele conquistou algo maior. Ele não passou pela morte. A Bíblia fala de pouquíssimos casos de pessoas que não passaram pela morte, que saíram dessa terra sem precisarem morrer. Um caso foi Enoque. Outro caso foi o profeta Elias, também numa situação terrível. Uma geração destruidora, uma geração que não queria saber de Deus, servia a outros deuses, se corrompiam, imoralidades sexuais e tudo mais. E Elias se levantou como profeta naquela geração, perseguido. Porque quem obedece a Deus é perseguido. Isso é inevitável. Mas um dia Deus falou assim para Elias, acabou, chegou sua hora. E Deus tomou Elias. Diz a palavra que como numa carruagem de fogo. Olha só. Outro que subiu também foi o Senhor Jesus. Só que ele passou pela morte, ele morreu. Mas você conhece a história, ele ressuscitou e depois da ressurreição, ele ficou um tempo na terra e depois ele subiu aos céus com uma nuvem. Mas olha que interessante, ele disse que do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Só que quando ele voltar, será de uma maneira definitiva. E aqui em Mateus 24, mais um pedaço do manual que eu quero que você saiba, Jesus ele explica um pouco do que acontecerá nesse momento final. Olha só, eu vou pegar alguns apanhados aqui, tá, umas partes. Olha só, Mateus 24:4 ele fala assim, olha, Jesus respondeu, cuidado, não deixe ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou Cristo ou sou o Messias, e desviarão a muitos, ou seja, muitas pessoas ficarão enganadas. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Tá tendo guerra aí? Guerra na Ucrânia, guerras na África, outras guerras que já aconteceram. Tá tendo guerra, não sei se você já parou para pensar nisso.
Ah, Ícaro, mas sempre teve guerra. Sim, sempre teve guerra. Mas olha quantas guerras estão acontecendo simultaneamente. Outra coisa. Ele fala assim, cuidado para não se amedrontar. Eu não tenho medo. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão um contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes, terremotos em várias partes do mundo. Está tendo fome e terremoto no mundo? Com certeza. Mas Ícaro sempre teve, sim, mas olha como os eventos estão acontecendo muito próximos um do outro. E olha só a comparação que Jesus faz. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Não sei se você já parou para estudar a respeito, mas você que é mulher, você que já teve filhos e que passou pelo parto normal, a via normal do parto, sentia aquelas contrações lá atrás, contraía, às vezes parava, contraía e parava. Mas quando foi chegando perto do parto, o que acontecia? Aquelas dores, aquelas contrações, elas ficaram mais constantes, mais fortes, elas não paravam mais, e cada vez mais, e mais, e mais, pois é o que está acontecendo com o mundo. Sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve fome, claro, não sou idiota de falar que não, mas olha como agora está tudo acontecendo num evento muito parecido. Quando chega uma notícia de um pai que matou um filho, vem outras notícias dizendo lá no interior, não sei de qual estado também está havendo morte. Tal escola mataram crianças, aí vai ver, nos Estados Unidos também, tal escola mataram tais crianças. Então você vê que as notícias estão se repetindo, pipocando. Você liga a TV e você fica assustado. E olha só, ele diz que nesse tempo muitas pessoas serão presas e punidas e condenadas à morte, e todos os povos odiarão aqueles que seguem a Jesus. Vou pular um pouco para você entender o teor do que eu quero trazer aqui. Ele fala assim, olha, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Quem que é o Filho do Homem? É o Senhor Jesus. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com um grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som do chofar, ou seja, uma trombeta. E eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos, de uma extremidade do céu até a outra, ou seja, aqueles que ele escolheu. Espero que você e eu sejamos os escolhidos. Só depende de nós, não depende de Deus, depende de você e de mim. Das tuas decisões e das minhas decisões. E aí ele fala, olha, que a figueira lhes ensina uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, ele falou assim, estou falando sinais. Quando você vê a figueira e ela mudando, você sabe que o tempo está mudando. Assim você vai prestar atenção no que acontece na sociedade e você vai perceber que o tempo está mudando, está chegando, ele está falando que é algo que você tem que prestar atenção. Ele fala assim, você sabe que o tempo está próximo e está às portas. Eu digo que este povo não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Deus não vai deixar isso cair no esquecimento. E aí ele fala, quando dia a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem apenas o Pai. E aí ele fala, porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Olha só, Jesus trouxe a lembrança, a história de Noé. E ele falou, nos dias antes do dilúvio, o povo, as pessoas viviam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas, eu acho que nem estavam ligando que se Noé estava entrando na arca, não. Um dia Noé entrou na arca e a porta se fechou. Ninguém se deu conta disso, mas olha só, eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será assim, dessa forma, quando vier o Filho do Homem. Diz que 2 homens, presta atenção, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. O que é isso? É a história que aconteceu com Enoque. Ele vai ser levado. Fala assim, 2 mulheres estarão moendo trigo ali juntas. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabe se o dia nem a hora que o Senhor virá. Portanto, eu digo a vocês, tome a decisão agora de agradar a Deus, conhecer a Deus. Salmo 1 diz assim, abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. Ou seja, você dá mais voz
ao que Deus te fala por meio da Bíblia, ou você dá mais voz ao que o mundo te ensina, tirar proveito de tudo, no sentido de você não levar desaforo para casa, no sentido de que você tem que passar por cima de quem tiver que passar, né? No sentido de você não perder as oportunidades, mesmo que ela seja uma oportunidade que desagrada a Deus. Ele fala assim: abençoados são aqueles que rejeitam o conselho dos ímpios e não ficam no caminho dos pecadores e nem se assentam com os escarnecedores, aqueles que se sentam para falar mal, para denegrir. Hoje tem muitos aí. A internet, então, se junta na internet e começa a falar. Um fala mal, o outro começa a falar mais mal ainda. Ou então começa a entrar um debate, um a rebater o que o outro está dizendo. Não. Ele fala assim, olha, pelo contrário, a sua alegria, ela está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia. E na sua lei meditam dia e noite. Isso aqui se torna um prazer para a pessoa. Mas o prazer não se torna no primeiro dia, nem no segundo. É algo que você vai adquirindo com o tempo, com relacionamento com Deus. E diz assim, ó, que essas pessoas, elas são como árvores plantadas junto a ribeiros, que frutificam a seu tempo. As suas folhas nunca murcham e tudo que fazem é bem sucedido, ou seja, dá certo. Os ímpios não são assim, são como um joio espalhado pelo vento. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento. Olha só, isso foi escrito há aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Olha só quanto tempo. Diz que foi escrito isso, que os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. A Bíblia toda fala de condenação. Eu não posso falar de Bíblia para você, mas eu estou nas redes sociais. Eu não posso falar de Bíblia para você, eu não posso falar do verdadeiro manual do Criador sem dizer que há condenação e há salvação. Se não houvesse condenação e salvação, a Bíblia toda perderia seu sentido. A verdade é essa. Seria mais um livro de autoajuda. Mas não, esse manual não é autoajuda. É o único caminho para a salvação. E Jesus finaliza dizendo, olha, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria a sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá num dia e numa hora em que não esperam. Quem é o escravo? Né? O Senhor fala escravo, mas quem é servo? Quem é obediente? Servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega da sua casa para dar alimento no tempo apropriado, ou seja, para trabalhar na obra de Deus. Deus quer pessoas que trabalhem e que alimentem pessoas. Tudo irá bem para o escravo que se foi encontrado fazendo o seu trabalho bem feito quando o Senhor vier. Sim, garanto que ele encarregará de tudo o que possui, ou seja, a recompensa. Olha só. Mas se o escravo for mal e disser, meu senhor já está demorando, olha, quanto tempo, né? Não é hoje que começou as guerras, não é hoje que começou a fome, olha só. E a pessoa começa a comer e beber com os bêbados. Diz que o Senhor virá num dia e numa hora que o seu escravo não espera e uma hora em que ele não sabe. E ele cortará em dois e o dará aos hipócritas ao mesmo lugar, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. É isso. Quero dizer a você hoje, fé como Enoque, fé como Noé, ser diferente no mundo dos iguais. É um grande desafio, mas olha, recompensador. Peço que você siga nas redes sociais, Manual Criador no Instagram. Peço que você curta esse vídeo se você gostou e que você comente o que você achou. Rapaz, pegou pesado? Ou não, eu já esperava por isso? Conta aí o que você imaginava. Peço que você compartilhe também para que nós possamos formar e crescer ainda mais a nossa família. Que Deus abençoe. Shalom. E até o próximo vídeo.